A família, qualquer coisa que você quiser. Acho que eu comecei a falar isso no nosso resenha lá esses dias. Uns anos atrás lançaram uma coleção de miniaturas de Fórmula 1 de pilotos brasileiros. Beleza, vai passar. A gente quer licenciar alguns carros do Senna pra gente poder fazer. Tá bom, então a gente quer se envolver em todos. O carro que pode, o carro que não pode, a família se mete em tudo. O carro do Piquet, só os que ele foi no campeão. O carro do Senna tem 10. Tem o carro dele que ele testou na Brabham. Eu acho uma sacanagem o que fazem com a Galisteu. Me incomoda de verdade. Não, é chato mesmo. Não, esse lance que você colocou, Carlinhos, tem a ver... Até tem um episódio, muito tempo depois do Ayrton ter morrido e tal, eu fui convidado para fazer uma matéria acho que para o Japão. Eu acho que a matéria era para o Japão e depois alguém quis comprar a matéria para a Itália ou alguma coisa assim. Aí eu fiz a entrevista, tal, não sei o quê. Eu mandei um pedido lá, que era uma coisa já mais mercadológica do Instituto e tal. E falei, olha, é uma matéria para uma revista japonesa, tá, tudo bem então. Aí quando eu fui fazer a entrevista, que é conversar com as pessoas, e vai sair no Japão? Eu falei, vai ser no Japão, talvez saia na Itália ou na Argentina, não lembro exatamente o país que era. Não, pro Japão a gente fala, para esse país, essa matéria só pode sair no Japão. É tipo uma postura... Quer ter o controle de todo o projeto, né? E, cara, tudo bem, você põe no Japão, aí depois alguém copia e põe... Quem é que decide o que marca a cena, tudo Não, é uma estrutura grande. Mas tem uma pessoa que é a caneta final. A Lali tá muito na frente, né? A Lali assumiu a sobrinha dele, né? Que Lali é sobrenome, né? É o sobrenome do pai. Do pai dela? Tá. Ela assumiu algumas coisas, mas eu acho que a Viviane ainda tem... Eu acho que eles nem moram mais no Brasil, né? Isso não tem Eu já ouvi essa história que eles não estão morando mais no Brasil e tal. Legal. Né? Mas e tem que ser uma coisa muito bem estruturada para manter por tanto tempo uma marca assim. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas esse negócio da Galisteu me incomoda muito. Para fechar, o episódio final, a morte dele, o Begola estava lá, o Garcia acompanhou, até hoje a gente bate papo sobre isso, ele comenta bastante no programa dele. Alguma coisa que vocês viram nesse episódio final dele, da morte dele, que não tá muito leal? Uma dúvida, talvez, que o Begola saiba. Até acho que a cena do acidente do Ratzenberger é bem retratada, porque tem imagem disso, mas tem aquela disputa dele com o Frank Williams ali, ele querendo parar tudo, e o Frank Williams rebatendo. Tem notícia disso? Existe o Sid Watkins, no livro dele, no primeiro livro dele, o segundo livro o primeiro livro do Sid Watkins sobre a experiência dele na Fórmula 1. Que é o doutor, o médico. É muito legal, vale a pena ler. O segundo eu não recomendo. É muito repetitivo, não traz muita coisa nova. Mas o primeiro, ele fala que conversou com a Ayrton, falou, você pode parar. Pô, e vamos parar, vamos pescar, não sei o quê. Que o Ayrton acabou se aproximando um pouco do Sid Watkins também. Né? E aí existiu essa possibilidade. Foi ventilada, pelo menos com o Sid Watkins. O papo dele com o Frank era uma coisa que... O Frank era um cara muito legal. Era um dos caras mais simpáticos, mais amistosos com quem eu convivi na Fórmula 1. A ponto, assim, de ele me chamar de Wagner de boa, assim. Tipo, nunca se recusou a conversar, nada, né? E era um cara muito, muito gente. Mas era um cara também batalhador, porque ele comeu o pão que o próximo amassou, né? O cara era... Essa é muito boa. O Frank Williams tem história do que o Ilcinho me contou, que um mecânico, ele estava com o salário atrasado, o mecânico foi cobrar, ele tirou o relógio e deu pro mecânico. Não tem dinheiro, tal. E por outro lado, quando o Frank pegou muita carona no avião da Copersucar na época, que era um Xingu da Embraer. Aí quando a equipe Fittipaldi estava ruim, estava sem grana e tal, apareceram $200 mil na conta da empresa. E ninguém sabia de quem era. Aí foram ver, o Frank botou grana lá, porque falou, vocês me ajudaram muito quando eu precisei,
Então, tá aí um jeito aí, ver se para ajudar vocês, tem esse tipo de coisa. Mas na hora que o piloto está falando com o chefe de equipe, e do jeito que o Ayrton expressava a raiva dele quando ele não estava contente com alguma coisa, eu acho bem provável que o diálogo tenha sido com essa aspereza. É provável. Num tom elevado e... Boa, a equipe é minha. Quem manda aqui sou eu. Acho que essa parte aí é uma parte bem importante ali dos últimos... E naquele fim de semana, a manchete da Autosport era... Que tem a ver até com o slogan a linha a chamada da Tag Heuer depois, né? A capa da Autosport era Can he crack under pressure? Ele segura a onda? Ele vai... Ele tinha a pressão, né? Então, aquele fim de semana foi único. Eu até hoje não me conformo com a morte do Ayrton Senna. Tanto que a gente se conhece há mais de 20 anos, e você é um dos vários amigos meus que por muito tempo falaram assim, o Garcia não gosta do Senna. Porque eu falo muito pouco sobre o Senna. E com o tempo eu percebi que eu sempre falei muito pouco. E com todos esses erros da série, eu acho que revisitar aquilo, o pessoal que fala de regressão psicológica fala muito disso, você revisita a cena para entender. E a série me ajudou a revisitar um pouco, a ponto de eu ter terminado a série com muita raiva. Porque se você pega... Ele é o mocinho da série. Se você pega um roteirista numa história de ficção e você mata o mocinho naquele momento, você fala, isso aqui foi horrível, uma história péssima, né? Porque foi tudo muito injusto. O momento onde ele morre, o momento de carreira, o momento de vida, o momento da Fórmula 1. Então, assim, aí eu entendi, quando terminei de assistir a série, que o meu sentimento com tudo isso é de raiva pelo que aconteceu, né? Perdeu a Fórmula 1, perdeu o Brasil. O automobilismo brasileiro perde muito, isso aqui teve sempre... acompanhando. Em todas as circunstâncias. E muitas outras circunstâncias. O carro que mudou justamente nesse ano, né? Alguém que morreu um dia antes e continuou. Que também não poderia ter acontecido com o Ratzenberger, a corrida ter acontecido, batida na largada. São tantas coisas. Tava na cara que mais cagada ia acontecer ali. E infelizmente. E a série, eu acho que talvez nesse sentido ela tenha acertado que ela não explorou o momento da morte do Ayrton, né? Ela termina nele, que é uma parte... mas eu vou te falar, assisti o segundo episódio 2 vezes, até a Rai, minha mulher, ela falou assim, você vai assistir de novo? Eu falei assim, vou porque eu tô com raiva, eu tô puto. Eu assisti de novo por causa de... eu terminei muito bravo, não assim. Fica mostrando, não vai pra essa parte da morte. A gente tem que levar em consideração que o final era previsível. Né? Todo mundo sabe que o Ayrton morreu daquele jeito. 2 séries que a gente sabe o final, né? A Bíblia e a série Senna. O mocinho morre no final. Então, mas na Bíblia não é o final. Não. É o começo. É o começo do fim. Então é complicado. Eu sinceramente, eu fiquei decepcionado. Eu esperava um produto muito mais bem acabado. Para colocar. Como é a série do Bernie sobre o Bernie. Eu li o livro, eu não vi a série. O livro é bom. O livro é legal. O livro é muito, muito interessante. A série eu achei que foi mal conduzido. Não é aquele padrão de qualidade da série sobre o Bernie que ele aparece falando, não é o padrão de qualidade do Bernie. Qual que é a nota para a série Senna para encerrar aqui o nosso papo, que já estouramos o tempo aqui? É complicado. Garcia, qual que é a sua nota para a série? Por ter me permitido revisitar e achar que é um produto que funciona bem pro momento de Drive to Survive, um brasileiro voltando pra Fórmula 1, vou dar uma nota 6 ali, porque acho que ela compensa na história de resgatar um pouco da imagem do Ayrton pro público de hoje. Só por isso. Mas sim, tem fato. Vou ficar no 6, mas eu sei que o Bigola vai ser mais radical. Nota 6 do Garcia pra série Senna. Eu não daria mais que 5. Mas chega no 5? Olha, mais do que eu pensei que você ia... Porque é o seguinte, a minha visão, os caras, hoje em dia, a molecada que está começando, viu Senna correr de vídeo que foi gravado. E esses vídeos de corridas que foram gravadas, não dá a dimensão do que existia na época, do clima e por aí. É a mesma coisa alguém me perguntar se fizerem um filme, por exemplo, o Grand Prix. Na época, em 66, eu tinha 12 anos.
eu gostava de Fórmula 1, eu já lia, já tinha alguma intimidade com o que a minha idade me permitiria na época, sobre o que rolava. Mas foi legal ver aquelas referências de... Mesmo que quando troca o nome de uma equipe por outra, da Honda, ou o nome dos pilotos e tal, mas eu já tinha aquela ideia de que o italiano era daquele jeito, e assim por diante. Mas me deu uma ideia da Fórmula 1, que eu fui depois lendo mais sobre a categoria e interpretando melhor. Então, para quem está começando a ver a Fórmula 1, a série te dá uma referência do que aconteceu. Mas é uma referência, não é uma... Nota pra série. 4,5. 4,5, pronto. Wagner Gonzalez, Begola, muito obrigado pela sua presença. Isso aí, e quem mandar, @revista Curva 3, falar que a Curva 3 é a revista para quem ama velocidade, os primeiros 5 ganham um exemplar da próxima edição, que tem uma entrevista muito legal com o Emerson Fittipaldi. Show de bola. Begola, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Sempre um prazer. Parabéns aí pela tua história, parabéns pelo trabalho na Curva 3 aí. E sempre que tiver alguma coisa acontecendo aí, vamos se falar, vamos tomar aquela cervejinha lá no Alemão. Opa. Vamos. Né? O Garcia vai com a gente. E sempre que tiver alguma coisa quente aí de Fórmula 1, pilotos brasileiros, tá sempre convidado a vir aí exalar a sua experiência. Exalar foi bonito. Foi bonito, né? Você viu? Nossa, exalar a sua experiência. Quando eu crescer, eu vou ter um vocabulário automobilística. Tão grande assim. Hein, Garcia? É isso. Não, pô, o Bigola, trabalhei com ele acho que em 2007, alguma coisa assim, já trabalhou junto. Sempre aproveitei para acumular muito conhecimento. O Chitão foi o meu homem o que atendia a GM. Isso, Chevrolet Portinho, né? Chevrolet Portinho. Legal, Garcia, obrigado também Valeu. pela presença.